Boa tarde a todos. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Vanusa, sou mestranda do Programa de Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura. Este é o Segundo Ensina, evento organizado pelo Programa de Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, do campus de Rolim de Moura, que tem como objetivo o compartilhamento de saberes e experimentações voltadas ao ensino e à aprendizagem de ciência da natureza. E neste momento, teremos como palestrante a mestra Meire de Fátima Bresciani. Meire de Fátima Bresciani, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR, em 2002, especialista em Gestão Escolar pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR, especialista em Alfabetização pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR, especialista em Língua Brasileira de Sinais, Libras, pela Uniaselv, especialista em Tradução e Interpretação de Libras pela FASA, mestre em Ensino de Ciências da Natureza pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura. Atua na educação desde 1997, profissional de carreira, professora da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, atua nas disciplinas do Projeto 3 e trabalho de conclusão de curso de TCC pela Faculdade de Rolim de Moura Farol, professora de Libras e Políticas Públicas para a Educação de Surdos em cursos de especialização. Tem experiência na área da educação, com ênfase no processo de aprendizagem e educação especial e inclusiva. Há 8 anos, atua como professora bilíngue no atendimento educacional especializado, AE, para alunos surdos. Professora, seja bem-vinda, a palavra está com você. Obrigada, Vanusa. Muito obrigada pela leitura do currículo. Mas a gente quando você olha para um currículo assim, você faz umas rememorações, né, da vida, quanta coisa já passou pela sua vida, quanto tempo você já está envolvido com tudo isso, né? E como a gente ainda se pega a não saber, né? O saber, ele é uma questão assim tão de ser, né? De estar como. E aí é isso que eu venho aqui hoje conversar com vocês, né? Em relação da aprendizagem, desse tempo, né? Que nós estamos para estar com as crianças, estar com. E o lugar que acontece, na verdade, eu vou estar conversando com vocês um pouquinho, fazendo um recorte de como foi a pesquisa, né? A pesquisa que acontece nesse processo de formação no PGCN, né? Como mestranda, né? Mestre há pouco tempo, né? Recente mesmo. Mas esse lugar onde acontece a pesquisa em si, ele é um lugar assim muito muito especial para mim, quanto profissional, quanto pessoa, porque muito antes de estar lá como professora, esse lugar já me atravessava. Então, as primeiras experiências que eu tive nesse lugar, primeiro foi como pessoa que ia, e depois pessoa que fazia estágio, e em seguida pessoa que desejou muito estar ali com as crianças. E esse desejar muito já se passa mais de 20 anos ali estando com as crianças, né? Então, é um lugar que me atravessa de todas as formas, em afeto, em questão de se tornar com as crianças, de estar com as crianças, de vivenciar a potência que há na diferença, em as coisas miúdas, nas coisas nos lugares menores, né? Eu vou começar a apresentar, mas na verdade eu vou fazer uma apresentação mais para a gente
te se localizando na conversa. Não quer dizer que essa conversa vai ter essa linearidade, tá? E aí, Vanusa, você, quando for dando tempo, você me avisa, porque eu me perco na conversa. A professora é desse jeito, né? Vai falando, ainda mais de uma coisa que é paixão, que gosta muito e que vive na pele, né? Porque, na verdade, eu vou estar falando com vocês de uma pesquisa que acontece com muita paixão, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, tá romantizando a educação, né? Romantizando o ser professor, mas eu, de fato, eu vivo uma paixão pelo ambiente que eu trabalho. Então, registros de uma pesquisa com a infância, ensaios, recortes de um diário. Dia de inventar. 28/10/2021, segundo ensina. Hoje o dia está agradável. Os passarinhos cantam no pé de jambo. Posso vê-los da minha janela, por onde entra um vento suave e fresco. Sinto uma alegre nostalgia em lembrar dos dias de encontro com as crianças, durante a pesquisa que logo mais estaremos conversando a seu respeito. Sou tomada por uma alegria infantil, que simplesmente alegra-se nos encontros com as coisas miúdas, uma flor dentro de outra flor, a formiga que habita ou bisbilhoteira visita a concha de um caramujo. Crianças que olham o mundo de outro jeito, na desforma da forma, de outras alturas, de outros lugares, de dentro para fora, de cabeça para baixo, lembranças de um tempo alegre. Sou atravessada pela alegria de, pela segunda vez, participar do Ensina e poder conversar sobre uma pesquisa com muitos encantamentos, desafiadora, sem precisão. Mostrar momentos, acontecimentos, falas, imagens, travessias e travessuras que compõem uma pesquisa-experiência com muitas inquietações, mas muitas inquietações, atravessamentos, estranhamentos, pois a infância pela infância nos apresenta um mundo de reticência, um mundo pontilhado de possibilidades pelo ritmo cortado, sem sentido fixo, sem sentido dado, sem sentido previsto, sem sentido. Desejo que neste tempo que estejamos juntos, sejamos atravessados por muitas alegrias em estar com as crianças, criançar, escapar, caminhar pela estrada fora. Estar com as crianças é sempre uma surpresa. Então, eu trago essa ideia já de início aqui em relação ao diário, porque durante a pesquisa, todo o registro que era feito, né, que era das formas de produção de dado, era por meio de um diário de bordo. E essa imagem de fundo que está aqui, que é uma flor de primavera, também ela tem uma intenção muito viva dentro dessa questão da pesquisa em si, porque foi um dos momentos mais surpreendentes, foram muitos momentos surpreendentes, foi quando a criança ela encontra dentro daquilo que ela julgava ser a flor, né, que são as folhas coloridas da primavera, uma outra florzinha. Então, a primavera, a flor da primavera, as imagens que foi feito da primavera, então ela acompanha todo esse processo da pesquisa e as inventividades, porque essa criança passa a ser um dos lugares preferidos para ela fazer as suas imagens durante o processo de pesquisa, durante esse tempo de pesquisa. Aprendizagem inventiva no espaço da educação especial, o encontro com as crianças e suas produções imagéticas. Então, esse é o título, né, da dissertação e também a proposta de pesquisa que foi feita durante o período de 2019. E eu faço um convite, né? Nesse momento eu faço um convite, na verdade eu estou fazendo convite a vocês desde o momento que eu entrei à sala, né? E esse convite é que nós agora, que a gente possa delirar, sim, delirar, não se oferece rumo, barquinho a navegar. O rumo é somente produzir intensidade. É possível enjoar, delirar,
sim delirar, barquinha navegar. Então, toda a ideia de pesquisa que nós fizemos com as crianças, né, tem essa ideia de corpos em movimentos, não são corpos parados, é uma geografia que move, é uma geografia que está para ir além das fronteiras da sala de aula. Então, a aprendizagem, ela está além das fronteiras. E quando nos colocamos a pesquisar com as crianças, estar com as crianças, nós estamos também dentro dessa geografia aqui movente, né? Geografia de outros lugares, estar em outros lugares. Então, eu faço um convite a vocês agora a viajar comigo, né? A embarcar nesse barquinho, a marear e a estar, de fato, em movimento. Nos caminhos de uma pesquisa com as crianças, perguntas são caminhos do pensamento. Então, muitas perguntas foram feitas durante essa pesquisa, muitas. Como eu falo lá no início, quando eu faço a leitura do diário de hoje, né? Muitas inquietações aconteceram, muitas. E uma delas, assim, que me deixou com uma inquietação muito grande, apesar de já vivenciar há mais de 20 anos, né, naquele ambiente e acreditar que aquelas crianças elas têm potencialidades, foi essa quando a minha orientadora disse fez a seguinte provocação: o que você acha de colocarmos as câmeras nas mãos das crianças e deixar acontecer? Então, esse colocar a câmera na mão das crianças e deixar acontecer me trouxe muita inquietação, porque foi uma inquietação tão grande assim que eu perdi o sono até, porque eu ficava pensando, meu Deus, como que nós vamos colocar a câmera na mão de alguma dessas crianças? Só que eu tinha a ideia, né, uma ideia muito limitada de somente mão estar ali envolvida, mão, sem levar em consideração que nós somos um corpo e que a gente precisa olhar esse corpo na educação, um corpo sem órgãos, um corpo que ele não seja limitado somente a órgãos, né? A mão, olho, boca, ouvido, mas um corpo de uma maneira completa. Então, quando a palavra veio mão, eu lembrei logo mão, e isso me trouxe muita inquietação. Quem são as crianças da pesquisa? Em qual espaço elas inventam na experiência com os acontecimentos? Então, por via de laudos, né, essas crianças elas são crianças com deficiências, deficiência intelectual, deficiência múltipla, deficiência física, também tinha crianças surdas e crianças com autismo. Então, assim, por via de laudo, né, eu estou falando isso para vocês. E onde que aconteceu essa pesquisa? A pesquisa ela acontece no espaço, né, da educação especial, numa instituição de educação especializada, aqui, né, do município, e que é uma instituição que ela é filiada à Federação Nacional das APAES e à Federação Estadual das APAES também. Então, não preciso mencionar o nome, que eu acho que todos já conseguiram, quem é de Rolim já conseguiu localizar, né? Essa pesquisa acontece com 20 crianças distribuídas, né, em 9 turmas que são atendidas no programa de atendimento educacional especializado. E aí, por que eu falo que essas crianças, né, quando eu apresento agora para vocês, por via de laudo? Porque para nós, na pesquisa, né, para mim, enquanto pesquisadora que estava ali, a forma que olhava para as crianças é mais ou menos como Manuel de Barros olha para o sabiá. Que a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir os seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existe nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o cordão de adivinhar. Os sabiás adivinham. Então, era nessa ideia, né, que a pesquisa acontecia. Olhando a potencialidade das crianças, né? O que era potencial, não as suas ausências, não a questão de colocar, de fato, a câmera nas mãos,
mas como essas crianças poderiam lidar, como elas poderiam produzir conhecimento, né? Produzir dados, né? Viver conhecimentos, como elas poderiam produzir imagens e vivenciar esses acontecimentos, o acontecimento que ali elas estavam imersas, né? A tantos eventos, a tantas coisas que possibilitava a aprendizagem de uma forma problematizadora. Então, as crianças da pesquisa, elas são olhadas a partir das lentes da diferença. A diferença deleuziana, que é o formigar entre as rachaduras, é criar fissuras. A criança, ela está para escapar, ela está para deslocar, ela está para descolar daquilo que é colocado na sua vida como crianças institucionalizadas. Então, nesse momento da pesquisa, elas não eram crianças institucionalizadas. Elas eram crianças que elas iam criando caminhos, e elas iam escapando e iam para as fronteiras da sua aprendizagem. Em sua essência, a diferença é o objeto de afirmação. Ela é a afirmação. Em sua essência, a afirmação, ela é a própria diferença. Então, nessa afirmação da diferença, as crianças, elas escapavam dessa ideia de ser institucionalizadas, de ter uma ausência, de ter questões que limitassem o seu envolvimento com a pesquisa. E a pesquisa? Então, a pesquisa ela teve como estratégia metodológica a cartografia. Quando ela aconteceu, a pesquisa acontece nos meses de outubro e dezembro de 2019, uma vez por semana em cada turma, com a duração de 1 hora cada encontro. Essa questão de 1 hora cada encontro também, às vezes, teve uns deslocamentos nisso tudo aí. Às vezes, a criança ela não estava muito interessada, então eu entrava na sala e logo saía. Também, às vezes, elas estavam interessadíssimas, então a gente continuava, até, às vezes, até a hora de ir embora, né? Então, dependia muito de como a criança estava naquele dia, como a turma estava, né? Era, assim, muito relativa essa questão da hora. Mas a ideia foi, inicialmente, de ter 1 hora a cada encontro. E a produção dos dados, como aconteceu? Então, foi entregue às crianças câmeras fotográficas e filmadoras para que elas produzissem livremente. Então, elas tinham a liberdade de filmar, de fotografar, de fazer aquilo que elas brincar com as câmeras. Então, às vezes, elas profanavam a questão, entre aspas, da utilidade da câmera, né? Fazia da câmera uma arminha de guerra, fazia da câmera um carrinho, um avião, uma boneca, e assim elas iam profanando a câmera em si. Registros em make-off, então tiveram vários registros em make-off, que agora adiante vocês vão ver alguns, e o diário de bordo. Então, no diário de bordo era registrado todos os encontros. Além dos encontros, também era registrado, assim, o momento, né, que eu estava diretamente com as crianças, mas também era registrado eu não vou dizer interpretações, não, os atravessamentos que as imagens me provocavam. Então, se eu olhava alguma coisa na imagem, eu registrava tanto nas fotografias, né, nas imagens fotográficas, quanto nas filmadas, né? As que eram as imagens que estavam de forma gravadas. Então, assim, ali eu ia registrando as provocações que aquela produção, que aquelas imagens me traziam. E nesse diário de bordo, os dias que estava com as crianças foram denominados, né, ou foram nomeados, né, melhor falar, nomeados como dia de inventar. Porque se é aprendizagem inventiva, inventividade, invenção, por que não um dia de inventar? Que, de fato, elas estavam inventando. Então, por isso que quando eu inicio a fala com vocês, eu coloco lá dia de inventar, dia 28, e aí eu coloco a mesma estrutura que está no meu diário de bordo, né? O dia de inventar, a data, e aí eu venho ali conversando comigo mesmo. Pesquisar, começos, ensaios.
Então, essa pesquisa, ela começa... Eu falo assim, que ela começa pelo meio, ela vai pelo fim, ela volta no começo. É uma falta de organização? Não. É uma maneira que eu achei para poder organizar os meus pensamentos. Então, como que eu começo fazendo a pesquisa? Primeiro, olhando todas as imagens e olhando o diário de bordo. E então, com esse olhar o diário de bordo, olhar todas as imagens, eu acabo indo, entre aspas, para o último que seria o último capítulo, que, na verdade, nessa dissertação, eles são tratados como cartas de Mariá, pela ideia de criar mapas, de estar navegando, não com aquela intenção de precisão de navegação, até porque essa precisão de navegação, às vezes, ela é um pouco falsa, né? Porque pode acontecer algum evento da natureza, o ambiente ele é modificado às vezes pelo próprio homem. Então, assim, a ideia de carta de Maria aqui é, de fato, assim, ir criando mapas. E vamos navegando, vamos navegando. Então, o descomeço era verbo. Só depois, por isso que eu falo que há um descomeço na dissertação, né? Quando eu olho para essa poesia do Barros, porque essa dissertação ela é muito atravessada assim, por poesias, por música. Aí eu faço um convite. Depois, se alguém tiver curiosidade de estar olhando, conhecendo a dissertação, né, de uma forma, o corpo dela de forma completa, né, entre aspas, sem ser uma plenitude, na verdade, numa implenitude, né? Implenitude que ela está. No descomeço era verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo está no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função do verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz do poeta, que é a voz de fazer nascimento, o verbo tem que pegar delírio. Manuel de Barros. No caminho da pesquisa, acontecia encontros com experiência, acontecimentos, corpos, cartografia. O encontro é talvez a mesma coisa que um devir ou núpcias. Encontram-se pessoas e, às vezes, sem as conhecer, nem jamais tê-las visto. Mas também são movimentos, ideias, acontecimentos e intimidade. Então, na pesquisa com a criança, há muito essa questão da intimidade, de estar íntimo, de estar junto, de estar próximo, de sentar no chão, de corpos que muitas vezes você não sabe definir onde está começando, onde está terminando. A câmera vira uma extensão do corpo, o corpo é a própria câmera. Então, assim, há muitas núpcias quando nós pesquisamos com as crianças. Qual seria a ideia de acontecimento em uma pesquisa com as crianças? É uma multiplicidade que comporta vários termos heterogêneos, que estabelece ligações, relações entre eles, através das épocas, do sexo, dos reinos, naturezas diferentes. E a experiência? A experiência é o que nos passa, é o que nos toca. Não é o que acontece, mas o que nos acontece. Então, quando a criança que está aqui tocando o espinho na palmeira, ou que está sentindo a água da chuva na sua mão, ela está vivendo um outro jeito de experiência. A experiência que está acontecendo nela, que está acontecendo, que ela está sentindo essa experiência. Ela, no caso, a criança que está tocando o espinho, ele estava fotografando e filmando. E no zoom da máquina, ele percebeu um espinho que até então, talvez ele não tivesse percebido. E ele me entrega a câmera e vai tocar. Então, ele vai sentir, ele vai viver aquela experiência, né? De viver, de fato, de pegar mesmo. A criança também que está ali filmando a chuva, ela sente vontade de que essa chuva toque. Então, o corpo, ele sempre está em movimento durante a pesquisa. Independente se esse corpo ele tem a sua mobilidade natural reduzida ou não.
Se ele não dá conta, por exemplo, de ficar em pé sozinho, se ele não dá conta de manter o tronco de maneira que ele possa estar fazendo o seu movimento, ele busca outros corpos, como, por exemplo, vir para o corpo da própria professora ou da pesquisadora para que ele possa viver aquela experiência. E o corpo, né? Acabei de falar do corpo. Então, o corpo é movimento, eles deliravam. Delirar é exatamente sair do eixo quando a criança diz: olha aqui, prof, as árvores estão andando, o chão está andando. Gente, o céu anda também. Então, na verdade, quem estava andando, e na verdade essa criança estava sendo empurrada, né, na sua cadeira de roda, era ela. E aí, pela imagem, né, que ela estava filmando, ela entendia que tudo ao seu redor estava em movimento, porque a criança, ela é movimento. Como eu já falei, independente se o seu corpinho está ou não para fazer aquilo de maneira natural, mas ela é movimento. Daí a força da questão de Spinoza. O que pode um corpo? De que afetos é capaz? O afeto são devires, e devires são tornar-se com o outro, tornar-se a si, no momento, no tempo, agora. Não em questão de futuro, num tempo histórico, mas num tempo geográfico. O que encontramos no caminho de uma pesquisa com a infância e na escrita de uma dissertação? Então, nós encontramos poesia, nós encontramos criança, nós encontramos o tempo, nós encontramos movimento, nós encontramos música, autores, escritores, colaboradores e convidados diversos. E a composição da dissertação? Então, essa composição da dissertação, ela acontece em 3 cartas de Mariá. A primeira carta de Mariá são encontros. Então, nesse encontro há um convite, né, para o chá, tecendo conversas com a infância, o tempo e a aprendizagem. Na segunda carta de Mariá, que são os caminhos. Nos caminhos tinha mapa, cartografia, no caminho tinha uma pesquisa com as crianças crianceias. E a terceira carta de Mariá, que são os rastros, entre folhas, entre flores, cores, céu, gramas, galhos, bichinhos, um devir criança das imagens. Então, nesse momento da escrita, é onde acontece a maior parte dos recortes do diário de bordo, dos atravessamentos que eu tive em relação às imagens, o que as imagens me provocaram. Então, nesse momento é que eu trago mais especificamente as crianças para dentro ali da dissertação. Não que elas não estivessem presentes desde o título da dissertação, né? Elas estão presentes o tempo todo, porque essa pesquisa acontece com as crianças, né? E não sobre as crianças ou sobre a infância. Então, ela acontece com. Eu estava com essas crianças. Então, na primeira carta de Mariá, há esse convite, um convite para o chá, né? Nesse convite para o chá, então, ali é convidado a Alice, né? Alice do País das Maravilhas, é convidado o Chapeleiro Maluco, a Lebre de Março, o Coelho Branco. Então, essa primeira parte da dissertação, ela tem um lado, não vou dizer propriamente literário, mas tem a literatura ali, por quê? Porque a literatura vem conversar sobre a questão do tempo. E aí, o tempo que atravessa a Alice, apesar da Alice ser infância, ela se preocupa com a utilidade do tempo. E há uma discussão entre ela e o Chapeleiro Maluco, porque ela acha que o chapeleiro ele perde tempo com charadas sem sentido. E ele fala para ela, assim, de uma maneira, assim, de certa forma tristonha, que o tempo, ela não pode falar do tempo daquela forma, porque o tempo é uma pessoa. Então, aqui nós vamos fazer essa conversa. Quem seria o tempo? Qual é o tempo que atravessa essa infância, que atravessa as crianças, né? E que nos atravessa quando estamos com as crianças. Então, qual seria a relação entre a infância, o tempo e a aprendizagem inventiva? Quem seria o tempo? Qual a filosofia do tempo? Tempo além do calendário. A ideia de tempo seria uma invenção de problema, uma experiência de problematização para Alice, porque ela,
estava incomodada, né, com essa questão de perder o tempo, a questão da utilidade do tempo. Quem tinha colocado isso para ela? Essa é uma ideia adultícia, essa é uma ideia de adulto, né? Não posso perder o tempo, apesar de que nós vivemos, por mais que nós tentamos nos descolar do tempo, mas ele sempre está ali, né? Tilintando, né? O tic-tac que fica ali dos ponteiros do relógio que não param, né? Numa corrida sem fim, né? Sem vencedores, e nós ali no meio disso tudo. Então, o Cohan, que nessa parte da dissertação conversa com a Castrup, conversa com a Alice, conversa com o Chapeleiro Maluco e com outros convidados, ele fala o seguinte, ele deixa a seguinte ideia, que a infância exige pensar uma temporalidade para além do tempo normal, da existência humana, das etapas de vida, da fase do desenvolvimento. A infância tem muito a ver com uma possibilidade de intensificar uma certa relação com o tempo, de inaugurar outros tempos. Então, esse tempo que nos atravessa é um tempo, quando estamos com as crianças, é um tempo de inauguração, de inaugurar mundos, de inaugurar outros tempos, outros mundos. E isso que eu consegui ver muito enquanto estava pesquisando com as crianças. Apesar de já viver muito tempo junto com essas crianças, mas eu senti mais essa intensidade durante a pesquisa. Interessante que, ao mesmo tempo que eu estava pesquisando com as crianças, eu estava como professora delas também. Mas quando a câmera era colocada na mão das crianças, parece que a questão de tempo, currículo, rotina, ela escapava de nós. A gente criava fissuras, né? E nós íamos escapando a isso. Então, qual seria esse tempo, esse outro tempo, ou tempos que acontecem que afetam a infância, a existência humana? Então, Cohan, ele traz 3 tipos de tempo, né? Que é o Cronos, o Kairos e o Aion. O tempo Cronos é esse tempo numerado, né? Numerável mesmo, o tempo que tem como representação o relógio. É o mesmo tempo para todos, nós não temos controle dele. O Kairos é o tempo qualitativo, um tempo de oportunidades, potencializador, é um tempo preciso para fazer muitas coisas, né? É o tempo das experiências, né? O tempo do acontecimento. E o tempo Aion, que é o tempo infância, o tempo infantil, o tempo circular do eterno retorno, sem a sucessão e a preocupação com o tempo, com o passado, o presente e o futuro, mas com a afirmativa intensiva de um outro tipo de existência. Então, para o tempo aiônico, né? Não tem essa... a criança, ela não tem essa preocupação com o passado, com o futuro. Ela vive o momento, né? Ela não tem essa preocupação de, vou começar a brincar agora e daqui 5 minutos eu tenho que parar. Ela vai brincando e as coisas vão acontecendo. Então, o tempo aiônico é o tempo da infância, é o tempo da criança. É o tempo que muitas vezes nós adultos queremos, de certa forma, desvencilhar do tempo Cronos e descolar dele para viver esse tempo sem ter tempo determinado. Então, assim, vontade de acordar a hora que me der vontade e dormir a hora que me der vontade. Então, esse desejo desse outro tempo é o tempo infantil, é o tempo infância. É pensar que, quando eu penso no tempo aiônico, eu penso que a paixão pelo não enclausuramento do pensamento. Então, a criança, ela tem um pensamento livre, ela coloca-se a caminho sem a preocupação de o que vai acontecer, deixar de acontecer, e aí por diante, né? E aí a questão da inventividade, né? O que é inventividade segundo a Castrup? É um tempo de problematização, é um tempo de vivenciar outros mundos, de vivenciar outras experiências, não é um tempo de prontidão, que está pronto, não é um tempo que acontece espontaneamente, precisa existir ali um potencializador. Então, o que era o potencializador na pesquisa
para a criança viver a inventividade? As câmeras nas mãos e os acontecimentos que as atravessavam. As câmeras, elas eram um recurso didático, por exemplo? Não. As câmeras, elas eram potencializadores que estavam junto com outros momentos, né? Estavam junto com os acontecimentos, com a ciência, com a natureza, porque a ciência e a natureza, elas são achadores de infância. Lá a gente consegue encontrar muitas coisas, né? É um inaugurar novo tempo, inaugurar um novo mundo. A experiência da aprendizagem inventiva, ela não é uma experiência de interpretação, mas ela é uma experiência de experimentação. É uma criação de mapas, né? É estar criando mapas fixos, não, mapas em movimentos, mapas que colam, que descolam, que estão para toda a possibilidade de estar à fronteira. E aí a segunda carta de Mariá, né, que é onde vai tratar sobre a questão da cartografia, o que é a cartografia, com a ideia de rizomar com as crianças, o que são os rizomas, né? Então, quando você olha o rizoma com a ideia da biologia, né, por exemplo, ele está para... São plantas rasteiras que elas estão sempre pelo meio, né? Não tem o começo, não tem o fim. Você não sabe, por exemplo, onde começou uma grama e onde ela termina. Elas sempre estão pelos meios, na superfície, de maneira horizontal. E é assim também a pesquisa com as crianças, né? Ela acontece de maneira horizontal, o pesquisador está também nessa mesma horizontalidade, não há ideia de verticalidade, onde está o adulto e a criança, mas eles estão aqui, ó, no mesmo lugar. Todo lugar onde você vai se torna parte de si, parte de você. A pesquisa com a criança é um convite à abertura, ao deslocamento de lugares de tempo. A produção imagética das crianças, como convite à abertura, à intimidade, são movimentos de criação, movimentos de imaginação, de devaneios, de muitos delírios. E, por fim, a terceira carta de Mariá, que é onde as crianças estão aqui bem avivadas, bem vivas mesmo, né? Elas estavam vivas em todos os momentos, mas aqui nós vamos ver falas, imagens, movimentos, corpos, produções. De fato, nós vamos ver as crianças aqui dentro. E aqui tem muitas falas delas, né, que foram tiradas tanto do momento, né, no registro do diário de bordo, quanto também das filmagens. Gente, tem flores e borboletas no meu vestido. Ei, olha o algodão doce está mais perto, dá o zoom, vem aqui, vem o algodão doce, vem ver o algodão doce também, vem aqui, olha o que eu achei, grava, olha a lagarta, corre, ela está correndo, eu vi, olha, está filmando? Vou filmar todos os lugares, vamos lá. Vou gravar outra escola. Você dá o zoom, tá? Vamos jogar Uno? Quero filmar. Encontrei. Uhul, uma borboleta, que linda. Onde está? Aqui. Quero filmar um cavalo. Deixa eu agora. Combinei. É uma vez de cada, uma vez. Ele já foi. Lá fora, bora lá fora filmar, lá fora. Outros lugares, cadê? Ali, aqui. Vamos filmar o movimento. E assim acontecia muitas falas, tá? As crianças e as imagens, elas se fundiam, se misturavam. Convites com sorrisos que revelavam arterice acontece. Vamos filmar hoje, prof? Ah, vamos? É legal, eu vi um passarinho ali. Vamos perseguir ele para tirar foto dos seus pezinhos? Então, esse é um recorte do diário de bordo. Era tão interessante que mesmo o dia que não era o dia, né, deles de inventar, né, igual nesse dia mesmo que esse menininho me aborda no corredor da escola, não era dia de filmar com ele.
né? Não era dia de inventar com eles. E eles queriam sempre inventar. E aí eles criavam algumas histórias, né? Por exemplo, vamos ali filmar os pés do passarinho. E é muito interessante que esse menininho, ele anda, né? De cadeira de roda. E ele tinha, assim, sempre ele produzia imagens relacionadas a pés. Pés de pessoas, seu próprio pé. E aí é muito interessante quando ele fala, né? Em filmar os pezinhos do passarinho. E aí a gente faz uma pergunta, né? Quem deixaria de fotografar o passarinho na sua totalidade para desejar fotografar os seus pezinhos? Quem deixaria de fotografar a lesma para fotografar a sua existência? Então, aqui eu faço uma relação, né, entre uma poesia de Manuel de Barros com a fala da criança. Ou ver que na primavera acontecia a afirmação da diferença, ela ficou ainda mais admirada quando descobriu que tinha em um galho, especificamente em um único galho, acontecia algo diferente. Tinha flores pinks e brancas. As cores se tocavam, iam se fundindo, estavam juntas. Seria um devir folhas da primavera? Pois se tem o devir vespa da orquídea, devir orquídea da vespa, por que não acontecer um devir folhas da primavera? Para a criança, a cor não se reduz a uma simples impressão visual, mas afeta todos os seus sentidos. Ela aspira, respira, escuta, solvê, degusta. Scherrer. Estou vermelha agora estou amarela. Você também, prof. Sorrisos, risos são disparados a cada encontro, a cada descoberta, a cada mudança de cor. Acontece um devir criança, devires. Então, quando a criança ela encontra a nossa imagem na bola do enfeite de Natal, ela fica muito surpresa, ela fica muito surpreendida com aquilo, né? Como pode, né? Nós agora temos outra cor, nós somos amarela, nós somos vermelha. Então, a cor para a criança, ela tem uma intensidade de potencializar relações, né? Relações com conhecimentos, com saberes que ela já tem. Então, por exemplo, a criança, e é uma coisa que eu trago na dissertação, ela relaciona muito o azul, o azul do sorvete. Então, ela relaciona com o céu, cores, né, das flores, ela vai relacionando com saberes que ela já tem e vai problematizando outros saberes, outros conhecimentos que ali vão acontecendo durante os seus encontros com as cores e com os acontecimentos. A criança em devir é livre, como errante em deslocamento, viajante, não antecipa o lugar de chegada, mas está atento aos sentidos, que a própria viagem propicia para andar e pensar. Como nômades, as crianças são atravessadas, tocadas, transformadas através dos seus encontros consigo mesmo e por toda a vida que as afeta. Pensam em devir estar para o tempo da criança, o tempo de mudança, de multiplicidade, de criação de diferente, uma força mobilizadora que joga mergulhada na infância, na inocência. Uma flor dentro de outra flor. Nossa, gente, tem uma flor dentro de outra flor. Vamos tirar uma foto, eu e você? Você segura essa flor com outra flor dentro. Então, assim, foi muito surpreendente quando essa criança ela encontra o que ela julgava ser, né, uma flor dentro de outra flor. Porque a cor das folhas, né, da primavera, para a criança era uma outra flor. E ela fica muito surpresa e ela consegue isso quando ela descobre o recurso do zoom. Então, quando ela dá o zoom, ela encontra, né? E ela essas descobertas, né? Como eu falei anteriormente, a ciência, a natureza, ela é um achadouro de coisas, né? É um achadouro das miudezas, de coisas diferentes, de coisas potencializadoras do conhecimento, problematizadoras, que vão possibilitar, né, o saber, o estar com, o vivenciar coisas diferentes e descobertas, novidades, né? Inauguração de mundos.
E aí, né, a gente já tem essa ideia de que a aprendizagem ela vai além dos limites das salas de aula, ela está à borda do território, da fronteira, ela é uma desterritorização, né? A aprendizagem, a criança, ela está para sair do território, desterritorizar aquele lugar. E ali, né, na escola em si, a criança, tanto a criança quanto se a gente for fazer uma comparação, a criança dentro do ambiente escolar, ela também é estrangeira. Por quê? Porque ela sempre tenta escapar. Ela tenta escapar do tempo, ela tenta escapar do currículo, ela tenta escapar das questões normativas. Então, como ontem, na palestra, não me recordo bem qual foi o nome da palestra, uma das professoras falava que a criança, durante o período do intervalo, enquanto comia, ela corria e ela brincava. Então, assim, o tempo para ela ali, ela sabia que ela tinha um tempo determinado. Então, vou aproveitar esse tempo correndo, comendo e brincando ao mesmo tempo, mas eu vou aproveitar o meu tempo de maneira crianceia. O Poá, que é a lua no escuro, então foi muito surpreendente quando a criança, pelo Zoom, ela consegue encontrar, né? Ela estava com um vestidinho azul marinho e tinha uns poás, né? Que eram umas bolinhas, e ela começa a dar o zoom, ali, e ela descobre. Interessante que a professora chama a atenção dela, olha, tem outras coisas para filmar, e ela não dá a menor atenção para a professora, ela fica ali tentando, parece que ela está tentando fazer um link, né, com o que ela já conhecia e o que aquilo ali estava aparecendo naquele momento, até que acontece, é potencializado esse saber, e ela fala que as bolinhas era a lua no escuro. E aí, também, um outro encontro muito interessante foi com essa criança surda, né? Então, ela encontra a concha do caramujo, né? E da concha do caramujo sai uma formiga. E ela começa a sinalizar, né? Yes, yes, assim, fazer um sinal com o bracinho, né? E ela vai sinalizando. E aí ela pergunta, a formiga mora no caramujo? Curiosa, pega a concha e descobre que estava vazia. Fica decepcionada e pergunta, cadê? Aponta para a concha e querendo saber do paradeiro do caramujo. Então, ela viu que saiu de lá uma formiga e ela queria saber se tinha ainda a lesma, né, ali dentro. E ela fica decepcionada quando ela vê que a conchinha está vazia. Outros momentos muito surpreendentes são com essa turma aqui, que era uma dessas turmas, desses alunos, que eu tinha bastante aquela limitação em relação a colocar na mão e deixar acontecer, né? Porque são crianças bem comprometidas fisicamente, não tem controle de tronco, algumas não falam, não conseguem segurar por muito tempo a câmera na mão. E aí acontece coisas surpreendentes nessa turma. Por exemplo, né, quando a criança, aí vocês conseguem, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas no visor da câmerazinha tem o pé dessa criança, né? E ela encontra com os pés e ela fica assim, ela demonstra no rostinho dela uma satisfação imensa quando ela encontra o próprio pé. Adiante vocês vão ver. Não vão ver o rosto porque eu coloquei a figurinha do gato lá da Alice, né? Para não identificar totalmente as crianças. Apesar de que eu tenho os documentos, né? Tudo de imagem, mas eu preferi preservá-las. Então, quando ele encontra com o próprio pé, a gente vê estampado no rosto a alegria. Porque talvez até aquele momento ele não tivesse tido uma experiência tão íntima com o próprio pé como ele estava tendo naquele momento. Pelo fato dele ficar sempre sentado ou deitado. Então, a questão visual, né, do próprio corpo se perde pela questão de ficar de poucas formas, né, de posicionamento do próprio corpo. Outro momento bastante surpreendente foi esse, quando a criança se encontra, né? Então, ele repete várias vezes o próprio nome. Olha, e fala o nome, né? Então, eu vou dar um nome fictício aqui para ele. É o Lucas, não é o nome dele. Então, ele repetia, é o Lucas, né? Esse é o nome fictício que eu dei aqui para ele para esse momento, tá?
Boca, eles tiravam muita foto de boca, de mão, de corpo, do corpo do outro. Tem umas fotos muito interessantes que tira no nariz da gente, tira da orelha, do pé. Então, assim, coisas muito surpreendentes. Aí aqui é o encontro da criança, né, com o pezinho. E aí ele consegue registrar o próprio pé, né, porque a máquina estava filmando. E aí, assim, o rostinho dele estampava uma felicidade, uma satisfação em ter encontrado o próprio pé. Corpos que buscam outros lugares, outros modos de olhar o mundo. Então, esse laço aqui, ele estava numa altura onde a cadeira de roda, que a criança estava na cadeira de roda, ela não conseguia fotografá-lo, né? Ela via, mas ela não conseguia fotografá-lo. Então, ela fala assim, ó, quero tirar foto daquele laço, mas não consigo daqui. E aí eu pergunto, né? O que faremos, então? Quero tirar foto do alto da sua altura. Então, esse tirar foto do alto da sua altura, ela vai para o colo da pesquisadora, da professora pesquisadora, né? E ela fica feliz da vida, como dá para ver, né, nessas imagens aqui, apesar de eu ter colocado um pouco de dificuldade, né, para ela não ser identificada, mas ela fica extremamente feliz. E assim o laço ele é fotografado de uma outra altura, sentindo outros afetos, outros corpos, vivenciando outras experiências. Inaugurando mundos, né? Olhar em relação ao existente, que mobiliza os acontecimentos, quando a criança diz, agora vou inventar de outro jeito, de outra coisa. Então, ele falou assim, gente, é muito legal tirar foto daqui. É muito diferente de quando eu estou no chão. Ou tirar foto da foto, né? Ou a foto da filmagem. Tirar foto de dentro de um pote, para os lápis que estão dentro de outro pote. Vanusa, eu tenho um videozinho de 5 minutos. Será que dá para eu passar ainda? Dá sim, professora. Fique à vontade. Então tá. Mas, na verdade, eu acho que eu vou deixar ele para o fim. E, assim, esse videozinho são filmagens das crianças, tá? Aí eu gostaria, como eu tenho ainda um tempinho, eu gostaria de ler uma parte do diário de... Não, depois eu vou ler. Depois que eu parar de apresentar, eu vou ler um dia de inventar, para vocês entenderem como era feito a questão do diário de bordo. Tudo bem, professora. Tá? Aí, o que há no jardim? Então, o que há no jardim? No jardim, nos lugares, nos corpos, nas andanças que acontecem na pesquisa, tinha ciências, natureza, achadores de infância, tinha inauguração de mundos. Entre cenas e composições, encontramos crianças, imagens e falas. Acontece devir, devires. Assim, o modo de olhar as crianças e imagens produzidas por elas não pode ser mais o mesmo de antes. Pensar em situações em que se pode romper com o já dito em direção a uma perspectiva de ainda não dito, do ainda não dado. Então, quando a gente passa a pesquisar com as crianças, a ver as imagens que as crianças produzem, não tem mais como você deixar ou não perceber em você uma mudança em vários aspectos. Acho que não vai dar tempo do videozinho. Se depois tiver um tempinho, aí eu mostro, tá? Que eu gostaria de ler mesmo o diário. Fique à vontade, Meire. Então, eu faço um agradecimento aqui para vocês, mas eu ainda vou voltar a ler o diário, tá bom? Porque depois eu não vou voltar a apresentar, a não ser que ainda sobre um tempo para apresentar o videozinho, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui. E aí eu trago a Alice, né? Que ela compõe com nós, compõe com a infância, para estar agradecendo a vocês. Muito obrigada. Como ainda tem um tempinho, eu vou ler o diário. Eu vou ler um dia, tá?
E vou ler Tudo bem. E vou ler especificamente o dia que... Um dia que aconteceu com a turma Primavera. Por que a turma recebeu esse nome, Primavera? Porque foi nessa turminha que eles encontraram a flor dentro de outra flor, tá? Dia de inventar. Dia 16/10/2019, turma Primavera. Turma Flor de Primavera. Cheguei na sala, esse foi o primeiro dia que eu estive com essa turma, tá? Cheguei na sala, conversamos um pouco sobre a ideia da pesquisa. Por que eu estava ali e o que iríamos fazer. Uma menininha muito esperta falou, então eu escrevo aqui menininha, né, para não estar identificando a criança, mas eu sempre me relacionava a eles pelo nome. Uma menininha muito esperta falou, né? Você agora é outra pessoa, né? Visita, né? Não, respondi. Sou a mesma pessoa, com um ar de surpresa, com a inventividade da ideia. Mas antes você vinha, falava, oi, agora você é diferente, pessoa diferente. Está bem, agora entendi. Verdade, vamos fazer coisas juntos. Vocês irão filmar, fotografar, o que vocês quiserem. Nós, aí eu aponto a professora, vamos acompanhar vocês. Então, entendi que ela estava fazendo uma distinção, até mesmo para que ela pudesse entender o que estaria ali por diante acontecendo na sua sala de aula. Estava tentando estabelecer, talvez, uma separação de identidades entre duas personagens, a Meire professora da sua escola e a Meire pesquisadora. Que menininha esperta! Como tinha duas câmeras, perguntei a ela qual ela queria. Qual das duas você quer? Importante esclarecer que no momento que me dirigia às crianças, ela sempre mencionava o nome. Tá. Ela respondeu, quero a rosa. Rosa é a minha cor preferida, com um sorrisinho no canto de boca. Entrego-lhe a câmera, mas encontramos uma dificuldade devido à sua dificuldade motora. Pouco controle de tronco, apresentava dificuldade para segurar a câmera, mas isso não a impede. Estava muito curiosa, empolgada e repetia. Eu nunca tive uma assim, eu nunca tive uma câmera assim. Então, tentamos adaptar uma forma para que ela pudesse segurar de maneira autônoma a câmera. Vontade de olhar as coisas do outro jeito era tanto que ela mesma foi buscando forças e controle motor para segurar a câmera. Foi surpreendente. Estávamos ainda em sala, ela olhou, e parecia que não tinha nada de interessante ali. Percebi que parecia que ela estava ouvindo algo. Então disse, está chovendo. Você gostaria de filmar a chuva? Sim, gostaria, respondeu ela com alegria. Até aquele momento, outra criança da turma não estava nem um pouco interessada na conversa. Procurava brinquedos na caixa de brincar. Mas quando ouviu sobre filmar a chuva, sair da sala, voltou a atenção para a conversa e falou que também queria filmar a chuva. Interessante que antes parecia nada ouvir. Saímos da sala em direção ao pátio, onde era possível ver a chuva, mas eles não deram muita importância à chuva. Passaram a interessar-se por filmar pessoas, os funcionários, alunos, que encontraram pelo caminho, e filmar um ao outro. Nesse momento, acontece algo muito interessante e surpreendente. Aconteceu o encontro da criança com ela mesma. Descobre que poderia filmar a sua mão, seus pés, seu braço, e falou admirado. É aquela imagem que eu mostrei recentemente, que eu mostrei anteriormente para vocês. É eu, repete várias vezes o nome. Outro encontro surpreendente foi quando a criança capta uma imagem de um quadro que estava na parede, e ela fala, nossa, ele está dentro da câmera. Ainda, nesse mesmo encontro, um outro momento, enquanto fotografava, ela se deu conta de que o piso
era em formato de uma figura geométrica, e ela disse que era um triângulo. Quantas e quantas vezes ela já havia passado por aquele mesmo espaço e ainda não tinha percebido que o piso era daquele formato. Com a câmera, ela pôde fazer descobertas, ver detalhes, aprendizagem que perdiam, talvez, do jeito convencional de ver o mundo. Ela inaugurou vários mundos hoje. Isso foi fantástico. Então, enquanto isso, a outra criança, seu interesse foi pelo encontro com o corpo, com corpos de outras pessoas. Fotografou pé, mão, olhos, orelhas, nariz. Enquanto estava com essa turma, uma criança de outra turma que também iria participar da pesquisa aproximou-se curiosa e pediu para filmar. Entreguei a ela uma das câmeras. Mais uma vez percebi o quanto os corpos são potencializadores de aprendizagem. Mesmo no momento em que ela filmava a chuva, filmava a própria mão sendo tocada pela chuva, como se estivesse experimentando uma nova forma de ver, uma nova maneira de ver a chuva, sensação, outros sentimentos. Foi o que mesmo? Surpreendente. É isso, gente. Eu passei 3 minutos. Professora Meire, com a frase, né? Não é plágio, é uma junção do que você disse com a frase, que tenhamos a sensibilidade de ver o mundo pelas lentes de uma criança e que possamos encontrar alegria ao filmar os pezinhos dos passarinhos. Eu achei de uma delicadeza enorme. Nós agradecemos imensamente a sua participação e convidamos os nossos participantes para, se quiserem perguntar, podem deixar no chat, também pode perguntar através do áudio, pode sugerir, fiquem à vontade, tá? Acredito que eles estão um pouco tímidos, professora. Temos bastante elogios ali no chat. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então, essa pesquisa, eu sou muito suspeita a falar, né? Como eu já falei, eu sou apaixonada pelo lugar, sou apaixonada pelas crianças, mas eu aprendi muito. Eu tornei-me, né, várias vezes com elas. Então, coisas que somente a pesquisa me poderia permitir, né? Como ver coisas tão pequenas, tão miúdas, como a questão da criança ter um encontro, talvez, de intimidade pela primeira vez com o próprio pé, né? Uma coisa assim, gente, que isso? Né? Como assim ter encontro com o próprio pé? Mas foi uma questão assim. E estar com as crianças, principalmente as crianças que estão no espaço da educação especial, há de se romper com paradigmas, com modelo, com questões assim de padrões, viver o tempo infância mesmo, o tempo da experiência, viver a potencialidade que há nos acontecimentos e vibrar muito, ser muito alegre com cada encontro que a gente tem ali. Nós temos aqui, né, a Aline parabenizando você, nós temos a Juberlândia dizendo que lindeza, Meire, sempre me encanta ouvi-la. Nós temos agora, nós estamos com 14 pessoas participando. Também nós estamos tendo, nesse momento, algumas quedas de energia, por isso que alguns participantes, devido a esse temporal, né, que está não só dentro do nosso município, mas também em outros municípios. Mas, assim, Meire, é uma poesia, né? A sua dissertação. Podemos dizer assim, é uma poesia. Escrever nesse método de cartografia realmente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa sensibilidade poética,
tem que ir ver o mundo através das lentes de uma criança. Eu acredito que é o que nós estejamos precisando muito nesse momento. Eu achei lindo quando ele disse assim, que o Poá é a lua no escuro. Eu achei aquilo, nossa, eu fiquei assim maravilhada, sabe? Na realidade, cada descrição, cada escrita sua, cada transcrição dentro dessa dissertação assim, é poesia. É poesia. Eu me emociono toda vez que eu me deparo, sabe? Toda vez que eu olho, assim, eu me emociono muito, eu fico muito sensível a... Interessante que eu estava com eles, e aí quando você fala, o Poá no escuro, eu me arrepio, sabe? Porque, assim, para mim é surpreendente, sabe? Tudo que acontecia ali, não que eu não, como eu falei, não que eu não acreditasse no potencial das crianças. Sim. Sempre acreditei, sabe? Sempre tive essa construção em mim, né? Mas eu... Obrigada, Flávia. Eu vivo, assim, aquela alegria, né? A alegria deles, a alegria do encontro que eles tiveram, e os meus encontros também, né? Eu tive muitos encontros ali, muitos. Então, assim, é algo que vai para a vida, sabe? Essa pesquisa, esse momento que o PGCN me permitiu, né? Me proporcionou, essa bênção que Deus me permitiu na minha vida, é de fato transformadora, a questão de tornar-se mesmo, como Castrup coloca, né? Tornar-se assim em contato com o mundo. E uma outra coisa que eu gosto muito sempre de lembrar é que o Kohan ele fala da seguinte forma. Agora eu vou parafrasear, né? Que eu não vou lembrar exatamente como ele fala, mas ele fala assim, que a criança ela livra o mundo da caduquice. Então, quando a gente olha, como você falou, né? Através da lente das crianças, nós conseguimos encontrar beleza e conseguimos encontrar aprendizagens, novidades em coisas pequenas, como, por exemplo, hoje, enquanto eu estava me organizando aqui para a escrita, os passarinhos estavam aqui no pé de jambo, e aquilo que eu li é real, né? Que bem aqui na minha frente tem uma janela, tem um pé de jambo, e eles me inspiram sempre, né? Então, sempre eu estou aqui com a xícara de chá, a janela aberta, e olhando ali pela janela, os passarinhos me inspirando, né? Então, você olhar de uma maneira despida, né? De coisas grandes, né? Encontrar beleza nas coisas pequenas, né? Nas miudezas. E aí vem Manuel de Barros, que me atravessa com isso, né? Da coisa miúda, né? Da coisa pequena. Nós só temos que agradecer por essa contribuição, por essa poesia. O prazer foi meu, a alegria foi minha. Eu até dei uma melhorada na gripe. Porque nós tivemos no Primeiro Ensina, né? Então, o Primeiro Ensina foi para mim assim, também uma outra experiência lindíssima, maravilhosa. E agora está no Segundo Ensina, mesmo talvez não estando mais como discente, mas jamais desvinculada, descolada do programa, que esse programa vai para a vida também comigo, né? É uma alegria, Realmente a Flávia, né, quando diz assim, é uma paz ouvir a Meire. Quando a Fernanda também parabeniza você, diz assim, suave e potente. Realmente, Fernanda, Flávia, ela é tudo isso e mais um pouco, né? Muito bom ouvi-la. Alguém mais gostaria de falar algo, de perguntar? Estão extasiados, Meire. Espero que eles tenham se alegrado bastante. Então, Meire... Porque eu me alegro muito, né? Eu quero que todo mundo se alegre também. Então, sabendo que realmente você não está tão bem, né? Como você mesma disse da gripe, como a professora Kátia também disse, olha, cuidado com a Meire, tá, Vanusa, que a garganta dela não está muito legal. Então, Meire, olha, em nome da professora Kátia, nós, mestrandas,
e toda a equipe que está organizando e o curso, nós agradecemos imensamente a sua contribuição, agradecemos por compartilhar conosco essa poesia, que é a sua dissertação, e por nos inspirar, né, a ver belezas e a ver o mundo através dessas lentes, né, dessas lentes desse mundo infantil, né, o que nós mais precisamos nesse momento. Gratidão, gratidão mesmo, e você pode fazer as suas considerações. Muito obrigada mesmo pela experiência, muito obrigada por estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo que vocês falaram no chat. As meninas, tá? Os meninos também, que eu estou vendo algumas carinhas de menino aqui, né? Qualquer coisa, se precisar de conversar, falar um pouco sobre... Falar com a infância, né? Nós estamos aqui, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço por esse momento, por essa experiência, estar aqui aprendendo com vocês. E até, né? Fiquem bem, tentam ficar muito bem. E muito obrigada, ó. Beijo para todos. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada mais uma vez, professora. Obrigada a todos que estão participando e que todos tenham uma boa tarde e melhoras, tá, professora Meire? Obrigada. Gratidão. Beijo.